Oi pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre alguns dos vários painéis de madeira que existem no mercado: o MDF, o aglomerado, o compensado e o OSB. Assista até o final, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para ser avisado toda vez que publicarmos um vídeo novo. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre os painéis e chapas de madeira. A madeira origina diversos produtos utilizados na indústria, principalmente chapas e painéis. Quando se emprega a madeira diretamente, ainda que seca, ela pode apresentar características de não uniformidade em diversos aspectos, o que dificulta o processo de secagem, colagem, entre outros. A produção de painéis minimiza essas falhas, tornando o produto mais uniforme em relação às suas características. Entre os produtos mais populares estão o compensado e o MDF. A seguir, iremos comentar um pouco mais sobre alguns desses produtos. MDF é a sigla de Medium Density Fiberboard, ou painel de fibras de média densidade. Quando eu cursava a faculdade de engenharia florestal há muito tempo, fui a uma visita técnica em uma empresa que vendia MDF e eu perguntei ao vendedor o que significavam aquelas iniciais e ele disse categórico: madeira do futuro, MDF. Não estava certo, mas a questão é que a produção de MDF no Brasil começou por volta de 1997 e realmente se tornou bastante popular, principalmente na indústria de móveis. O MDF tem um acabamento muito bom, com uma superfície lisa, e o melhor, é considerado um produto durável. As chapas de MDF são compostas por fibras de madeira unidas com resina sintética e submetidas a um processo de compactação que envolve pressão e calor, resultando em placas rígidas e uniformes. As fibras são orientadas de forma aleatória, o que torna possível o corte da chapa em qualquer direção. É importante salientar que ele não é resistente à água, apesar de que existem alguns modelos que vêm com um aditivo hidrofóbico, ou seja, que é mais resistente à umidade. Pode ser usinado das mais variadas formas, possui densidade média em torno de 700 kg por metro cúbico e hoje em dia se encontra muito produto feito com MDF, desde móveis, artesanatos, como aquelas caixinhas de porta-joia, relógios, até itens maiores, como revestimento acústico de paredes e até portas internas para residências. As chapas são vendidas cruas, ou seja, sem nenhum acabamento, ou com uma camada de acabamento já pronta para usar, como essa branca aqui. As chapas de MDF revestidas têm índice de propagação de chamas entre 26 e 75, um índice médio, segundo a norma técnica NBR 9442 de 1986, que varia de 0, propensão nula à propagação, até 400, que seria a propensão máxima. O MDF é um produto muito versátil, aceita cola muito bem e pode ser usinado em máquinas, possibilitando fazer detalhes como bordas, torneados e entalhes. É comercializado em chapas de variadas espessuras, com 3, 6, 10 até 30 mm, no tamanho de 2,75 por 1,85. O aglomerado já reinou na indústria de móveis, mas perdeu espaço para os seus concorrentes mais modernos, principalmente o MDF e o MDP. MDP significa Medium Density Particle Board. Atualmente, o seu uso na indústria moveleira está concentrado em móveis mais simples, voltados para o consumidor de baixa renda, devido ao seu baixo custo de produção quando comparado aos outros materiais.
é produzido com resíduos da madeira serrada, como serragem e pó, usando partículas de madeira de diferentes tamanhos, finas, médias e grossas, unidas por resina e cola. O aglomerado não tem uma superfície muito lisa, como o MDF, o que não o torna apto à colagem de lâminas superficiais para acabamento. Já o MDP, o primo rico do aglomerado, mesmo sendo produzido com partículas de madeira, ser compactado com resina e prensado a quente, possui a diferença fundamental de que as partículas mais finas se acomodam na superfície, enquanto as mais grossas ficam no centro da chapa, como se fosse um sanduíche. Em razão disso, acaba por ter um melhor acabamento superficial, o que o aglomerado não tem, permitindo a melhor colagem dos acabamentos. Tanto o aglomerado quanto o MDP têm pouca resistência à umidade, deformando rapidamente. A densidade média é de 620 kg por metro cúbico. É comercializado em chapas de 2,75 m por 1,84 m, em diversas espessuras. O velho e bom compensado. Esse sim é pau para toda obra. Desde o Antigo Egito, na época dos faraós, 3.000 anos antes de Cristo, já se produzia madeira compensada. Basicamente, o compensado é um painel de lâminas de madeira coladas em quantidade ímpar, sendo que as lâminas superficiais estarão com suas fibras orientadas longitudinalmente e as internas estarão perpendiculares às externas, formando um ângulo de 90 graus entre camadas, criando um efeito compensatório, evitando que o painel se curve facilmente, pois a justa posição das lâminas em sentido cruzado diminui a sua movimentação. O compensado é obtido a partir de toras, em geral de 3 metros de comprimento, que são amolecidas em água quente e depois colocadas em um torno de grandes proporções, girando contra uma lâmina fixa. Esse processo irá retirar uma camada contínua, paralela às camadas de crescimento, como quem desenrola uma bobina de papel. Em seguida, essa lâmina de madeira será seccionada em pedaços em uma guilhotina. Os pedaços serão secos em esteiras e colados com cola uns sobre os outros, seguindo a sequência já explicada. Existem 2 tipos de compensado: o comum, construído com cola ureia formaldeído, que não é à prova d'água, e o compensado naval, feito com cola fenol formaldeído, este sim, mais resistente à umidade. Durante o processo, as imperfeições, como nós e pequenas fissuras, são cobertas com massa corretiva. Por fim, os painéis são cortados no tamanho industrial, aparelhados e embalados para venda. O compensado pode receber um revestimento de resina em uma face ou ambas, para ser usado em formas de concreto. O compensado é comercializado no formato de 2,20 m por 1,60 m, em várias espessuras. Pode ser aplicado sobre a superfície de pisos que não estejam em contato direto com o solo, na produção de móveis, artesanato, brinquedos, divisórias em ambientes internos e sem umidade. O OSB, Oriented Strand Board, ou painel de tiras de madeira orientadas, em uma tradução livre, é composto por lascas de madeira organizadas em uma direção, prensadas em camadas perpendiculares entre si em formato retangular e coladas com resina sob alta temperatura e pressão. Sabe o que é o melhor? O OSB permite autoaproveitamento da tora de madeira. Cerca de 90% do tronco de uma árvore pode ser convertido em partículas que irão compor o painel. O painel waferboard é semelhante ao OSB, porém composto por flocos de madeira em formato quadrado. O OSB é muito popular nos Estados Unidos
usado principalmente na construção de casas de madeira. No Brasil vem ganhando espaço em projetos arquitetônicos, pois tem uma boa resistência mecânica, proporciona acondicionamento acústico e possui rigidez considerável. O aspecto estético associado à rusticidade da madeira também é um fator positivo em sua aplicação, que pode receber acabamentos diretos como vernizes ou revestimentos com cola. O OSB é ainda um ótimo material para pisos, desde a sua aplicação em condições domésticas secas até o uso em condições de umidade, ainda que não seja à prova d'água. É usado também em tapumes, movelaria e até em pallets. É comercializado em painéis de 2,20 m por 1,60 m, 2,20 m por 1,10 m e 2,44 m por 1,22 m, em várias espessuras. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender melhor essas diferenças entre cada um dos painéis e chapas que nós apresentamos hoje. Nós vamos fazer um outro vídeo que vai ser a parte 2 deste que você está assistindo, com outros tipos de chapas e painéis que são comuns no mercado. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo.